gente pensa em autoridade, não é verdade? A gente pensa em alguém que manda, alguém que ordena, alguém que está à frente de alguma coisa. Humanamente falando, quando a gente pensa em liderança, logo a gente pensa em uma pessoa que tem poder, em uma pessoa que delega funções, em alguém que está à frente de algo, distribuindo tarefas, como, por exemplo, humanamente falando aqui, como um presidente, alguém muito importante. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, quando nós vamos para a liderança bíblica, quando nós saímos do campo físico e partimos para o espiritual, a gente vê que a liderança a qual o Senhor deseja, o líder segundo o coração de Deus, ele não é formado dessa forma, ele não vem formado nesse formato, nessa categoria de alguém que exerce poder, de alguém que manda, mas pelo contrário, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para os grandes exemplos bíblicos, a gente vê pessoas que antes de se levantarem, para instruir, que antes de se levantarem para estar à frente de algo, elas passaram por um processo de moldagem, por um processo de transformação, elas vieram de uma forma, o Senhor trabalhou. Você quer o passo delas? E faz parte do nosso projeto de extensão universitária. Vamos juntos, tá? Ficar com você também. Amém. Até o final do semestre, tá bom? Muito bem-vindo, pastor Nelson. Então, assim, quando nós olhamos para a liderança bíblica, a gente percebe que ela não pode ser comparada com a liderança, com o tipo de liderança, com a forma de liderança que nós vemos no mundo secular. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente percebe que o Senhor ele requer de nós, da nossa liderança, da forma que nós lideramos as almas que chegam dentro da nossa comunidade de fé, de uma forma diferente. E como que eu sei que é essa forma? Como que eu sei como eu vou proceder? Como que eu sei que forma eu vou cuidar das pessoas que chegam até a mim enviadas pelo Senhor? Isso nós vamos encontrar dentro da palavra do Senhor, nós vamos discorrer a respeito disso aqui durante esses nossos encontros. Mas o foco do nosso encontro hoje é falar sobre nós. Nós somos chamados para cuidar de pessoas, para cuidar do coração das pessoas. Mas a primeira pessoa que precisa ser cuidada somos nós mesmos. Nós não estaremos aptos a cuidar de alguém se nós não olharmos para dentro da gente, e percebermos que tudo está alinhado da forma a qual a palavra do Senhor nos ensina. Eu costumo dizer que a régua que nós medimos a nossa vida, ela tem que ser a Bíblia, a palavra do Senhor. A Bíblia ela tem que ser o parâmetro. Então, se tratando de liderança cristã, como eu já disse aqui anteriormente, o Senhor ele trabalha primeiro em nós, para que posteriormente nós trabalhemos com as outras pessoas. E eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos uma pequena introdução aqui de pessoas a qual o Senhor trabalhou nelas antes que elas fossem enviadas. Eu quero usar o exemplo aqui de Moisés, lá no Antigo Testamento. A Bíblia, ela não determina exatamente o espaço de tempo em anos, mas nós sabemos que Moisés, assim que ele sai do Egito, que ele vai ali para o deserto, até ele se encontrar com o Senhor ali, existe uma linha de tempo muito grande. Ele passou por várias e determinadas
sacerdote perfeito, líder perfeito, mas que também passa por cada etapa dessa para que ele traz para nós como nós também deveríamos fazer. Ele é o exemplo perfeito. Nós vamos olhar para o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento. O Senhor, ele tem um encontro com Paulo, e a palavra do Senhor vai dizer que existe ali um hiato, um espaço de tempo, até que Paulo comece a pregar a palavra. Porque, teoricamente, ele estava pronto. Era um homem dotado de sabedoria bíblica, era um homem estudado, não era leigo na palavra do Senhor, porém ele não tinha uma experiência espiritual, um coração totalmente puro e pronto para liderar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós precisamos desse tempo. Nós precisamos desse tratamento. Até o momento em que nós vamos exercer o cargo na casa do Senhor. Porque você imagina, a pastora aqui na sua igreja, você chega aqui na igreja e a pastora te entrega algo a qual você não está pronto para fazer. E chega alguém para você cuidar. E você não está apto para cuidar daquela pessoa, porque você não tratou o seu coração primeiro. Então, serão duas pessoas prejudicadas. Na verdade, você não vai conseguir exercer o seu chamado de forma correta, e você vai prejudicar aquela pessoa que chegou para você cuidar. Então, antes de Deus confiar pessoas nas nossas mãos, Ele precisa tratar o nosso coração, para que nós possamos transparecer ali o Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos que entender que na liderança cristã, o cargo, ele não tem relevância. Eu posso ser a pessoa que estou aqui na frente segurando o microfone, falando da palavra de Deus para vocês, e isso ser maravilhoso, mas eu também posso ser a pessoa que fui chamada para limpar a igreja, que faz essa limpeza todos os dias, e ainda assim também vai ser maravilhoso. Dessa forma também estou cuidando das pessoas dessa congregação. Então, para nós partirmos aqui para o nosso desenvolvimento, o líder, ele precisa ter algumas características. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser igual aos demais. Nós temos que ter algumas características que nos destacam, que nos separam. E a primeira delas, o líder precisa ter um grande propósito na vida. A gente vive num século em que as pessoas elas estão perdidas, elas não sabem de onde elas vêm, para onde elas vão. Elas vivem na vida do jeito que dá na telha, vou deixar a vida me levar e que seja
de perseguir a igreja de Jesus Cristo, que estava pregando a palavra, que estava começando a espalhar o evangelho do Senhor sobre a terra. E é interessante que quando ele se encontra com Jesus, ele faz duas perguntas aqui. A primeira pergunta que ele faz para o Senhor é: quem és tu? Quem és tu? E nós, líderes dentro da casa do Senhor, às vezes nós estamos aqui e nós não temos conhecimento de quem é o nosso Deus. E aqui eu volto a repetir novamente algo que eu já disse. Tudo que nós precisamos fazer para saber o nosso chamado, para medir o nosso coração e para conhecer o nosso Senhor, é abrir as Sagradas Escrituras. E Paulo, ele faz aquela pergunta aí para o Senhor: quem és tu? Né? E depois ele vai fazer uma segunda pergunta: e agora, o que eu vou fazer? O que eu farei? Nós precisamos entender que todos os nossos questionamentos, todas as nossas dúvidas, elas têm resposta no Senhor. Tudo aquilo que nos atormenta, que nos tira a paz, tudo aquilo que nos faz perder o sono, nós encontramos resposta no Senhor. Então, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que eu estou fazendo aqui? E como eu posso servir a minha congregação? Onde eu posso ser útil? Onde eu posso ser bem utilizado? Quando a gente quando a gente vê vídeos, quando a gente vê algum vídeo relacionado à guerra, a gente vê que cada soldado, ele tem a sua posição. A gente vê que cada um, ele tem ali uma função na qual ele é muito importante. Tem os estrategistas que eles nem vão à guerra, que eles nem vão ao fronte de batalha, mas eles já tracejaram ali toda uma linha, uma estratégia para que aqueles que forem lutar saber o que eles têm que fazer na hora que eles têm que fazer. E o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela não é diferente. Você já pensou se todo mundo dentro dessa congregação falasse assim: agora eu vou ser pecador? Ou então todo mundo que falasse assim: não, agora eu vou ser cantor. E aqui só tivesse cantores. Como que as outras demandas da igreja seriam saciadas? Né? Como que as outras áreas da igreja seriam atendidas? Então nós temos que entender o nosso chamado. Nós temos que saber para qual lugar dentro do corpo de Cristo nós fomos chamados a trabalhar. E existe uma analogia muito interessante, que é aquela questão de eu estar sentada numa cadeira que não foi feita para mim. Você já parou para pensar que existem lugares que eles são desconfortáveis para a gente? A gente não consegue estar confortável, a gente não consegue fluir. Mas existem outros lugares que parece que aquilo foi feito para nós, moldado. E assim também na obra do Senhor. Nós temos que entender onde nós podemos fluir, né? Onde o Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, vai fazer o crescimento na obra de Deus. Então, nós precisamos ter propósito de vida. E o segundo ponto que nós precisamos desenvolver como líderes no nosso coração é caráter. E isso é muito sério. Eu vou novamente voltar aqui os nossos olhos para a igreja do Senhor, no centro ao qual nós estamos vivendo. Quando nós olhamos no geral, eu não estou falando de uma igreja isoladamente, mas no geral, a gente percebe os escândalos, a gente percebe o pecado aparecendo de forma que todos nós ficamos horrorizados. Mas o que isso significa? O que a falta de caráter do líder dentro da casa do Senhor ela mostra, ela objetifica? Né? Ela mostra que falta ali a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor ela vai dizer que a integridade dos justos é o que
ser tocado